Olá a todos. Eu venho fazer essa aula porque alguns alunos estão com dúvida com relação à perspectiva e como que dá profundidade em ambientes, né? Então eu vim para tirar, sanar essas dúvidas e se criar outras no meio da explicação, por favor, peçam que eu faça um vídeo explicativo. Quando você tem a primeira aula de desenho, eu explico para você como é que faz linha reta. Vou pegar uma folha aqui que é rascunho, só para explicar isso. O movimento da nossa mão, a gente tem movimentos que ajudam para fazer curva e para fazer reta. A ideia é você escorregar a mão. Como eu falei muito sobre isso na primeira aula de desenho, e acabei não repetindo, nessa aqui a gente vai usar muita linha reta, então você tem que usar o peso do seu braço, tem que estar no seu ombro para você fazer linhas retas. Na hora da prova do THE, ou até mesmo quando você estiver fazendo um croquis, um estudo, um desenho rápido, você não pode ter auxílio de régua. Então você vai fazer isso à mão livre. Então o que acontece? Se você fizer também a utilização de régua, você vai deixar o seu desenho muito duro. Quem conhece, quem vai te avaliar, na hora que bater o olho vai saber que foi feito com régua. Então, para uma prova de THE, desculpa, mas você vai estar reprovado. Então aqui eu vou fazer uma explicação básica. O ponto de fuga, ele basicamente, está sempre na linha do horizonte. Esses são os padrões. Também tem ponto de fuga auxiliar, eu vou explicar numa próxima aula. Então aqui, ó, ponto de fuga mais básico é o com um ponto de fuga, em cima, como eu falei, da linha do horizonte. Para quem acompanha minhas aulas sabe que eu não deixo a linha do horizonte na parte central da folha, eu sempre coloco ela ou mais para cima ou mais para baixo. Vou usar um outro lápis aqui. E eu não estou preocupado com ela fique reta, milimétrica. Se eu quiser eu posso botar ela de lado e trabalhar a linha para ficar um pouco mais reta. Mas como aqui é só um estudo, é algo mais rápido, eu não estou muito preocupado com isso. Então aqui, ó, vou puxar as linhas para a lateral, né, em diagonal, claro. E aqui eu vou fazer um recorte. Então eu tenho uma lateral e uma frente. Aqui vou fazer a mesma coisa. Vou fazer até com vou fazer uma casa de 2 andares, só para ficar bem diferente do outro lado. Novamente, diagonal para um lado, diagonal para o outro, tem a marcação. Aí eu falei que vai ser uma casa aqui de 2 andares. Então, ó, vou dar um corte para fora para fazer um volume de telhado. Engordei na parte de baixo. E vou tracejar essa linha para cima também. Então, o que é o ponto de fuga? As linhas vão sempre em direção ao ponto de fuga, que está aqui no meio. Nesse caso, vai ter só um, eu vou botar só PF de ponto de fuga. Não vou colocar aqui, normalmente eu coloco no... Claro, quando tem mais de um ponto de fuga, eu vou botando PF1, PF2. Vocês vão ver isso nas próximas aulas de perspectiva que eu vou lançar. Aí aqui, ó, fiz o corte do telhado. Observar que com um ponto de fuga, eu deixo as linhas aqui paralelas à linha do horizonte. Tá? Com 2 pontos de fuga eu faço uma curvatura, mas isso parte de uma outra explicação. Aqui eu vou fazer uma porta. Como eu disse que a casa vai ter 2 andares, na mesma direção dessa porta, posso seguir aqui, ó, com o dedo na linha da folha. Eu posso colocar... Vou fazer um estilo colonial aqui. Vou fazer uma porta em cima como se fosse uma sacada.
Observou o que eu fiz? Dei diagonal. Aonde tocar aqui, vai ter a parte de baixo da minha sacadinha, como se fosse uma lajezinha. Tá ok? Então agora eu tenho uma largurinha aqui. Posso fazer um pouco mais estreito, um pouco mais largo. Critério de cada um que está usando. Vou apagar. Não vou. Aqui eu vou fazer, ó, uma linha até a borda. Aqui também. E aqui também. Por que eu faço essa linha até a borda? Porque ela vai me ajudar aqui, ó. Ela que vai dar a altura de acordo a essa e de acordo a essa, a altura das outras. Aqui também, a parte de baixo também. Isso caso eu queira colocar sacadas do lado de cá também. Ah, aqui eu não vou colocar porta, vou colocar só a janela. Tá bom. A altura das janelas é a mesma. Então, ó, vou fazer aqui uma janela, vou traçar uma linha para essa diagonal da janela. Só não pode esquecer que linha corresponde ao que, tá? Vai ficar cheio de linha isso aqui. Eu ia fazer uma só, mas vou fazer duas. Ó, reto e diagonal. Fiz paralelo aqui porque é curtinho. Tudo que está acima da linha do horizonte eu enxergo aqui, ó. Se ele tivesse aqui embaixo eu não enxergaria. Depois eu vou dar essa explicação com mais detalhe. E aqui, ó, mesma coisa. Um pouquinho mais estreita, tá? E aqui... tá aqui. Agora eu vou fazer a parte superior. Nossa, como ficou torto. Tá vendo como é que ficou torto? Vou fazer uma correção. Foi fazer participação da aula. Ó, com a participação aqui. Uma aranha. Então, agora eu tenho a mesma coisa aqui e lá em cima. Como aqui eu botei duas janelas, eu não vou colocar duas portas, assim como aqui coloquei uma porta em cima e uma porta embaixo. Então eu vou reduzir a altura da varanda, ó. A janela, acho que vai ficar muito estreita, vai ficar mais colonial se eu botar ela um pouco mais pra cima. Eu vou fazer um corte nela aqui também. Vou começar a apagar para vocês enxergarem melhor o que eu estou fazendo com relação à perspectiva, que eu vou delinear melhor porque ficou meio bagunçado. Então aqui, ó, eu tenho a parte da frente de uma casa com a marcação lateral, fica muito mais simples de fazer e muito mais rápido de fazer as outras. Então aqui, ó, posso botar mais uma casa aqui. Aqui eu posso usar as linhas em diagonal que eu já tenho para trabalhar a lateral dessa casa. Aqui não vai para o ponto de fuga, hein? Não nesse caso. E aqui eu posso botar um murinho de divisão entre uma casa e outra. Posso aproveitar as linhas aqui, ó, e lançar uma porta e duas janelinhas. Vou apagar agora para vocês terem a visão do que eu estou falando. Então, tá aí, mesma coisa. Usei as diagonais. E eu tenho agora aqui uma muretinha. Posso até botar uma janelinha aqui se eu quiser. Posso jogar uma sombra para dar um efeito. E agora eu tenho uma mureta que divide uma casa da outra. Deve ser dessa casa, porque essa casa tem uma janela aqui, né? Então, deve ser dessa casa. Posso botar uma planta, enfim, aí já vai ser um outro esquema. Aqui minha rua vai terminar aqui.
Aqui eu vou fazer um muro e vou começar a casa do outro lado aqui também. Não vou fazer uma composição idêntica, porque, é claro, não gosto de fazer nada igual. Então isso aqui vai ser um beco. E aqui terão duas casas. No caso aqui, como eu fiz aqui de 2 andares, desse lado eu também vou fazer. Mas vou fazer a segunda casa com 2 andares. Novamente, lanço mão de uma linha no ponto de fuga para fazer o segundo piso dessa casa aqui. Mesmo esquema, ó. Não esquece, com um ponto de fuga, eu faço linha paralela à linha do horizonte. Vou apagar aqui as linhas em excesso. E vou apagar as linhas em excesso aqui também para a gente ter uma visão melhor, o desenho ficar mais limpo. Quando o desenho começa a ficar muito rabiscado, a gente começa a se perder num monte de linha que vai ter esse desenho. Então já fiz um lançamento aqui, eu tenho a linha do telhado da primeira casa e já tenho essa marcação. Aqui eu posso fazer, como aqui eu comecei com porta, aqui eu vou fazer diferente. Vou começar com janela. Vou fazer um pouco mais alto. Então fiz uma janela e lanço, ó, de novo a linha até essa reta e daqui de novo eu venho com a linha do ponto de fuga. Por favor, não esqueçam de fazer isso. Não tentem fazer linha direto para cá porque não dá certo. É um erro muito comum, tá ok? Então aqui, fiz o lançamento. Aqui eu já sei a altura que vai sair cada coisa aqui. Eu vou fazer uma porta lá no fundo. E vou fazer mais uma janela aqui. O interior dessa casa deve ficar uma graça, né? Porque é uma janela do lado da outra. Mas aqui a ideia é somente a explicação e não um contexto arquitetônico. Aqui, ó. Da linha do horizonte para baixo, eu enxergo essa largura aqui, ó, que é a parte interna da janela. Isso que eu comentei aqui. E aqui, ó, eu vou ter a largura da madeira para dentro. Vou fazer a linha aqui de novo. E aí eu sei que aqui começa a curva, ó. Depois eu vou fazer uma janela e uma porta, um detalhe só para explicar para vocês como ficam alguns conceitos aqui. Eu estou passando meio en passant, passando por passar, que é só para explicar como se faz a curvatura. Novamente a bordinha do telhado, novamente uma linha lá para baixo. Então aqui eu já tenho a primeira casa, as outras casas do outro lado da rua, explicação bem básica. E aqui eu posso, como eu tenho um tempo meio restrito, eu vou fazer aqui, ó, uma porta usando as linhas dessa aqui. Minha janela, outra janela. Observar uma coisa. Preocupação com detalhes de acordo com distância. Essa eu desenhei a janela, fiz a largura, a profundidade, e as que estão mais distantes eu não fiz isso. Aqui eu vou usar essa linha aqui, que é a da borda do telhado, para fazer a janela de cima, e vou criar uma nova linha para fazer a parte superior da janela. Vou apagar as linhas que já vai dar para ter uma visão melhor desse casarão que eu estou fazendo. No caso desse casario que eu estou lançando, é algo de criação, não é algo que eu estou copiando de nenhum local.
Estou só fazendo uma explicação sobre ponto de fuga e perspectiva. Então, só lembrando, vou usar os alunos que queiram fazer pedido. Tá aqui, ó, feito o lançamento. Aqui atrás vai ser um muro, eu posso lançar uma casa ali no fundo que eu quiser. Aqui eu vou fazer uma muretinha. Lá atrás eu posso lançar uma montanha só para fazer uma composição. Observar o tom que eu estou usando, aqui eu usei mais escuro para destacar que está na frente. E lá atrás mais claro para destacar que está atrás. Mas não é uma aula disso, é só uma aula de explicação com relação à perspectiva. Para enxergar melhor, eu posso lançar uma direção de luz e vou usar o ponto de fuga. Então aqui, eu sei que tem um dente aqui, ó. Vou jogar a diagonal dessa casa aqui, ó. Estão observando que eu estou fazendo só uma diagonal para baixo. Aqui a grande diferença é que a sombra é orientada também pelo ponto de fuga, mas não onde ela toca aqui no chão. Ó. Entenderam? Vou fazer aqui uma sombra. E é só para definir melhor o lado de uma casa e de outra. Só para vocês terem uma visualização melhor, saber de onde vem a direção de luz. Então tem uma explicação bem básica aqui de como é feito o ponto de fuga. Darei outras explicações com dois pontos de fuga, que aí fica mais fácil para a gente ter uma diferenciação melhor nos pontos. Se puderem fazer o desenho e inventar também. Gente, a gente só aprende a inventar e criar se você copiar muito. Então não adianta você falar, eu não sei fazer, eu não consigo, nunca tentei. Aí acabou. A frase nunca tentei acaba com toda a situação da coisa. Você tem que tentar, que só para ter uma visualização melhor de como que faz uma perspectiva de um ponto de fuga só. Esse é um básico. Na aula eu sempre peço alguns mais complexos e a ideia é sempre aumentar o nível e o grau de dificuldade. Porque eu não quero alunos que fiquem estagnados e não aprendam a fazer as perspectivas, e eu sei que eu sou um professor meio chato em algumas coisas, mas eu acho que é só um critério de querer que o aluno evolua. Então é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Tá ok? Porque eu vou acabando fazendo correções e ajustes de acordo. Espero que vocês tenham entendido aqui o básico aqui de um ponto de fuga. E já vou fazer um novo vídeo para vocês com 2 pontos de fuga. E a gente vai ficar sempre retomando. Esse um ponto de fuga, eu vou também fazer um na parte interna. Então eu vou explicar primeiro os dois de parte externa, com um ponto de fuga e com 2. Então a próxima aula vai ser com 2 pontos de fuga, parte externa. E depois eu vou lançar um para vocês que vai ser um ponto de fuga, parte interna. E o outro, claro, 2 pontos de fuga, parte interna também. Então tá aí explicadinho para vocês. Um abraço, até a próxima aula.